É que a gente estava falando na aula passada e vamos fazer alguns exercícios ainda que faltaram. Eu já tinha mandado para você, só para a gente retomar. E aí depois a gente segue falando sobre plano cartesiano e aí na semana que vem ou na próxima a gente já entra na definição de funções, tá? Então, nessa questão aqui da UFV, ele diz aqui que a gente tem dois conjuntos, né? O conjunto A, aqui, x pertencente aos reais, tal que o x é um número entre 1 e 5, e o intervalo B aqui, x real, tal que x está entre 2 e 6. Né? Então, ele quer saber qual é a união entre A e B. Então, vamos representar esses dois intervalos na reta numérica aqui. Então, vamos representar a reta a reta B e a reta da solução, que é a reta da união entre os dois conjuntos. Certo? Então, aqui a gente vai representar a reta A, então o intervalo A, o intervalo B, e aqui a gente vai representar a intersecção entre A e B. O intervalo B, então, são todos os x reais, tal que x está entre 1 e 5. Então, vamos marcar aqui o 1 e o 5. Os dois são positivos, né? Então, vamos manter a origem aqui mais para a direita. Então, vou marcar aqui o 1 até o 5. Tá? Como a desigualdade aqui ela é estrita, certo? X é maior do que 1 e menor do que 5. Então, aqui a gente coloca uma bolinha aberta e o nosso intervalo, então, representa toda esta faixa aqui, compreendida entre 1 e 5. O B, ó, diferente, a gente tem desigualdade com esse tracinho aqui, né? Com o igual. Né? Então, x é maior ou igual a 2 e x é menor ou igual a 6. Então, vamos marcar aqui, ó, o 2. 2 aqui. E o 6, depois o 5, né? Como a desigualdade, né, contém esse tracinho aqui, então quer dizer que ele inclui os extremos, ou seja, é um intervalo fechado. Enquanto o A é um intervalo aberto, o B é um intervalo fechado. Então, compreendido aí entre 2 e 6. O que a gente faz agora? A gente traz todos os pontos aí para a reta do resultado que ele está pedindo. Tá trazendo todo mundo aqui para baixo. Vou marcar aqui, ó, o 1, o 2, o 5 e o 6. Tá? E eu vou marcar o resultado, né? Então, ele quer saber a intersecção com B. Então, o que tem de comum entre A e B? O que está em comum entre A e B está nessa região aqui, né? Está nessa região aqui, entre essas duas barrinhas cinza, que é o intervalo entre 2 e 5. Então, esse pedaço aqui é comum a e B, né? Porque ó, os outros, se eu traço retas aqui, só pega ou só linha vermelha ou só a linha azul. Aqui nessa parte verde, pega as linhas vermelha e azul, né? Agora eu tenho que decidir em relação aos extremos, né? E verificar se eu vou colocar uma bolinha aberta ou uma bolinha fechada aqui nesses extremos. Ó, no extremo 2, veja que ele pertence ao conjunto B e também pertence ao conjunto A, porque está aqui nessa partezinha rabiscada. Então, aqui eu posso colocar uma bolinha fechada. Tá? Ele pertence aos dois conjuntos, logo vai pertencer à intersecção. Já o 5, ele não pertence ao A, mas ele pertence ao B. Logo, ele não vai pertencer aos dois, né? Então, ele não pertence à intersecção. Então, aqui a gente coloca uma bolinha aberta. Tá? Em notação de intervalo, a intersecção com B vai ser um intervalo fechado em 2 e aberto
em 5. Tá? Então, utilizando aqui a notação de intervalo. E na notação de conjuntos, ó, vão ser os x pertencentes aos reais, tal que inicio no primeiro extremo, 2, aí eu analiso aqui, ó, é fechado, então vou utilizar o menor igual, aí o x, olho para o outro extremo, é menor, né, onde ele é aberto, a 5. Tá? Então essa aqui é a nossa resposta, que compreende então aqui a nossa letra E, tá? Então, intersecção entre dois conjuntos. Tranquilo? Qualquer coisa aí vocês me interrompam, tá? Então aqui a gente tem agora nessa questão 3, um conjunto A, um conjunto infinito, né? De menos infinito até 1. Conjunto B, de 0 até 2. E aqui o conjunto C, faltou aqui escrever, né? De menos 1 até 1. Ele quer saber qual é o intervalo resultante, né? De C união com A intersecção com B. Então vamos fazer de 2 em 2 aqui essa construção. Primeiro vamos fazer A união com B. Outra cor. A união com B. Então, a reta do A, reta aí para o intervalo B, e a reta para união. Quem já está mais familiarizado, né, já consegue olhar para os intervalos e verificar qual é a intersecção, né, tá falando união, não, mas é a intersecção primeiro. Qual é a intersecção dos intervalos, não precisa construir as retas, né? As retas são só para facilitar a nossa compreensão de qual pedaço da reta a gente está falando. Então, vou marcar a origem aqui, vou marcar a origem nas 3 retas. Vamos marcar o intervalo A. O intervalo A, ele vem de menos infinito, então compreende todo esse pedaço aqui, até chegar no 1, e aqui no 1 ele é fechado. Certo? Bolinha fechada no 1. E o intervalo B, ele vai de 0 a 2, onde no 0 ele é um aberto, e no 2 ele é uma bolinha fechada. Tá? Então, compreende todo esse pedaço aqui. Eu quero fazer a intersecção com B, então vou traçar as retas aqui, onde vai nos facilitar determinar o que é comum. Então, trago todo mundo aqui para baixo. Ó. Aqui vai o 1 e aqui o 2. O que é comum é essa parte aqui do meio, né? Ó. Então, aqui, se eu traçar uma reta, eu pego parte do vermelho e parte do azul. Então, parte comum está entre 0 e 1, né? Quando a gente fala de intersecção. Ó, o 0 está no A, mas não está no B, então aqui a gente vai colocar uma bolinha aberta, e o 1 está nos dois, então uma bolinha fechada, certo? Esse aqui é o intervalo A intersecção com B, então que é essa parte aqui, que é a primeira parte que ele estava perguntando. Agora, a gente vai unir com o intervalo C. Então vamos colocar mais uma reta aqui, embaixo, para a gente unir com o intervalo C, e aí então construir o intervalo resultante, né? De C união com A intersecção com B. Tá? Então aqui está o intervalo C, vamos juntar com ele. O intervalo C ele vai de menos 1, vai de menos 1 aqui até 1. E ele é fechado aqui nos dois extremos. Então, fechado aqui e fechado aqui. Então, esse é o pedaço do intervalo C. Se eu quero unir os dois, vou trazer aqui para baixo esses elementos, o 0 e o 1. Então, dá o menos 1, 0 e 1. Se eu quero unir, vou pegar uma outra cor aqui, ver se tem esse rosa aqui. Então, eu vou unir eles. O que é
Unir é simplesmente juntar todo mundo, né? Então, eu vou pegar o intervalo C, que vai de menos 1 a 1, e juntar com a intersecção com B, que vai de 0 até 1. Tá? Então, ó, aqui o 1 ele já está contemplado, então eu marco aqui o menos 1 e vou indo, ó, até chegar no outro extremo, que também está contemplado. Tá? Então, o resultado de C, união com a intersecção com B, vai ser o intervalo aí fechado de menos 1 até 1. Tá? Então, que aqui é a nossa letra B. Que, na verdade, é o próprio intervalo C, né? Então, C englobou todo mundo aqui. Depois que a gente fez a parte de intersecção entre A e B, o C contemplou essa intersecção, né? Do pedacinho de A e B, tá? Se vocês tiverem que copiar algum pedaço aí, se eu estiver passando muito rápido, vocês me avisem também que eu espero. Vamos aqui fazer esse último exemplo. A menos B, que é o que faltou para a gente fazer no exemplo 1, né, da aula passada. Então, a diferença, né, é o que está no conjunto A, mas não está no B. Vamos traçar as duas retas aqui. Reta a reta B, e a reta onde a gente vai calcular a diferença dos dois. Tá? Então, aqui vai estar o A, o B, e aqui A menos B. Tá? O intervalo A vai de menos 5 até o 4. Então, vamos colocar aqui o menos 5. 3, 2, 1, vou botar o 0 aqui. E aqui vamos colocar o 4. Ele é aberto em 5, né, ó, a desigualdade estrita, e fechado no 4 aqui. Certo? E ele compreende todo esse pedacinho aqui. Então, de menos 5 até o 4. O B vai de menos 3, vou marcar aqui o menos 3, até 7. Então, passa lá do 4, né? Até 7. No menos 3 ele é aberto e no 7 também. Então, bolinha aberta aqui nos dois, ó. Tá? Então, nosso intervalo é esse aqui. Vou trazer todo mundo para a reta da solução. Vamos colocar aqui o menos 5, o menos 3, o 4 e o 7. O que eu quero saber é tudo que está no A, mas não está no B. Tá? Então, eu quero saber o que tem no A, mas não tem no B. Então, eu vou traçar retas aqui nesses espaços que eu marquei de cinza e vou verificar onde é que só pega elementos de A, né? Ó. Nesse primeiro aqui só pega elementos de A, no do meio pega A e B, e no último aqui só pega os elementos do B, né? Então, o que me interessa é onde só pega elemento do A, que é nesse pedacinho aqui entre menos 5 e menos 3. Então, esse pedacinho aqui é o que me interessa. Agora, eu vou olhar para os extremos, ó. O menos 5, eu continuo aberto, porque ele já não estava no A, só para registrar o início do meu intervalo. O menos 3, ele está no A e não está no B. Então, aqui, ó, vai um pontinho fechado. Então, a solução para esse nosso caso aqui, A menos B, em notação de intervalo, ele é o intervalo semiaberto à esquerda, né, de menos 5 até menos 3, fechado. Ou em notação de conjunto, x pertence aos reais, tal que o x está entre menos 5 e menos 3, né? Podendo ser igual a menos 3. Então, a nossa solução aqui é a letra A. Tranquilo? Alguma dúvida nessa parte? Não, talvez. Tem mais exercícios lá que eu deixei em referentes à descrição dos intervalos, né? Não tem ainda essas operações.
Mas já nos exercícios para essa semana, para segunda-feira que vem, perdão, já vai contemplar daí essas operações com os intervalos, tá? Então, nas últimas aulas ali a gente falou sobre a teoria de conjuntos, falamos sobre os conjuntos numéricos e descrevemos a reta real. Hoje a gente começa a iniciar, estudar, né, o plano cartesiano, para depois a gente começar a falar sobre funções e aí começar a falar sobre gráficos e tudo mais, tá? Primeira coisa, a gente estava trabalhando com a reta real, deixa eu ver se eu coloquei aqui, esses rabiscos aqui, né? A gente estava trabalhando com a reta real, reta horizontal, onde a gente dividia ela em lado positivo e negativo, certo? E distribuímos todos os elementos reais aqui, todos os números reais. Então, cada pontinho dessa reta aqui corresponde a um número real, tá? Quando a gente fala do plano cartesiano, a gente está falando agora de duas retas. Uma reta que a gente vai chamar de x e a outra reta que a gente vai chamar de y. Uma é as ordenadas e a outra são as abscissas. Não sei como é que se escreve, acho que é assim. A com dois S, mas é horrível. Certo? Então, as ordenadas x e as abscissas y. Ok? Tá, mas o que são esses planos de coordenadas, ou plano cartesiano? É onde a gente vai orientar para marcar os pontos, né, os nossos pares ordenados. Ok? Essas duas retas, elas formam entre si um ângulo reto, ou ângulo de 90 graus. E elas se interseccionam nesse ponto aqui, que a gente chama de origem do plano cartesiano, que é exatamente o zero de x, então, dessa reta horizontal, e o zero da reta y, tá? A origem. Na parte de cima aqui, ó, neste pedaço da reta, a gente vai ter os elementos positivos de y. Então, 1, o 2, o 3, 4, 5, e assim por diante. Na parte direita aqui, ó, do eixo x, a gente segue a mesma lógica da reta real, parte positiva, a direita do zero. 3, 4, 5, 6, assim por diante. Do lado esquerdo, os elementos negativos. E na parte de baixo aqui, os elementos negativos de y. Quem joga xadrez, quem já jogou batalha naval, sabe que para a gente conseguir movimentar uma peça ou acertar um navio adversário, a gente precisa dar uma orientação para o nosso tiro, né? E essa orientação tem uma direção horizontal e tem uma direção vertical, assim como no movimento do xadrez, né? Para a gente movimentar e marcar as jogadas. E isso representa o que a gente chama de um par ordenado. Então, só que no nosso par ordenado aqui, a gente vai ter, como o próprio nome diz, uma ordem pré-fixada, né? Então, o primeiro elemento aqui vai ser o x, sempre, e o segundo elemento sempre vai corresponder ao y, tá? E aí agora a gente não está mais falando de um intervalo, que nem eu falei na aula passada, que o parêntese pode representar um intervalo. Agora a gente está falando de um par ordenado, tá? E aí a ordem realmente importa, né? Se eu falar o par 1, 2, ele é diferente do par 2 e 1. Por que é diferente? Porque eu estou dando um valor para x aqui e outro para y. E nesse outro caso, os valores são diferentes, né? Aqui o x é 1 e aqui o x é 2, tá? Mas como é que a gente faz para marcar esses caras aqui no nosso plano cartesiano? Para marcar os elementos, a gente analisa exatamente o nosso par ordenado.
Então, ó, meu par ordenado 1, 2. Quer dizer que eu vou andar 1 na direção positiva de x. Então, eu cheguei até aqui, ó, cheguei aqui no 1. E agora eu vou andar duas posições para cima na direção vertical, ó. Então, 1, 2. Então, andei duas para cima e uma na direção horizontal. Cheguei aqui, então, no meu par ordenado 1, 2. Agora, se eu penso no par ordenado 2, 1, eu vou andar duas casinhas para a direita e vou subir uma. Ó. E aqui eu tenho o meu par ordenado 2, 1. Então, ó, vejam que são duas posições distintas. Esses dois caras aqui estão no que a gente chama de primeiro quadrante, tá? Esse primeiro quadrante representa tanto a parte positiva de x quanto de y. Veja que no nosso desenho aqui, a gente tem 4 repartições, né? E cada uma corresponde a um quadrante. Primeiro, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. São os nossos 4 quadrantes aí do nosso plano cartesiano. Então, se a gente quisesse marcar um elemento no segundo quadrante, eu teria que ter um valor negativo de x, né? Estou aqui nessa parte, negativo de x, e positivo de y, né? Então, vou pegar o menos 3 e 2. Então, andei aqui, ó, menos 3, ando 2 unidades para cima, está aqui o meu ponto menos 3 e 2. Menos 3 e 2. No terceiro quadrante, eu tenho tanto x quanto y negativos. Então, vou pegar aqui o menos 4 e o menos 5. Então, eu vou andar 4 unidades aqui para a esquerda, cheguei aqui no 4, e aqui a partir do 4 eu ando 5 unidades para baixo. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto, menos 4 e menos 5. No quarto quadrante, eu vou ter x positivo. Vou pegar um verde aqui. Vou ter x positivo, então vou pegar 2. E o y negativo. Vou pegar o menos 3. Tá? Então, ó, menos 2, 2 unidades para cá e 3 unidades para baixo. Tá? Então, esse aqui é o meu ponto 2 e menos 3. Tá? Vejam que tanto elementos no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, eles têm valores diferentes de zero nas duas coordenadas, tanto x quanto y. Quando a gente tem elementos iguais a zero, a gente está falando sobre pontos que estão sobre os eixos. Então, por exemplo, eu marquei um pontinho aqui no 5. Como é que eu caracterizo esse ponto? Ó, se eu olhar para baixo aqui, ó, seguindo a reta y, eu vou chegar no valor específico de x. Qual que é o valor específico de x? O zero. Então, esse ponto aqui, ele tem coordenada x, 0. E qual é a coordenada y? 5. Sempre que eu tiver um ponto sobre o eixo y, a minha primeira coordenada x ela é 0. Tá? E a coordenada y pode ser igual ou diferente de 0. Quando a gente tem um ponto sobre o eixo x, vou pegar aqui, ó, o menos 5, nesse caso aqui, eu tenho coordenada y0, né? Ó, qual é a altura desse ponto, ou a profundidade? É 0, está aqui sobre o eixo x. Então, eu sei que a coordenada x é menos 5, mas a coordenada y ali é 0, tá? Então, quando eu tenho y igual a 0, eu estou sobre o eixo x. Quando eu tenho x igual a 0, eu estou sobre o eixo y. Tranquilo? Então, esse é o nosso plano cartesiano, dividido em 4 quadrantes, o eixo das ordenadas x e das abscissas y. Ok? Vamos fazer mais uns exemplos aqui, para a gente encerrar. Quais são os pontos aqui que representam, ó,
os vértices desse triângulo. Qual é o par ordenado que representa o ponto A? Alguém saberia me dizer aí? 3, 6. 3 e 6, isso aí. E o ponto B? 1, 6. Aqui é o menos 2, tá? Mas é 6, né, de x e Menos 1. menos 2 aqui. Perdão, meu 2 é horrível. Mas era para ser um 2. Tá? 6 e menos 2. E o C? Você está aqui. Está sobre o eixo X. 5, 0. Isso. Menos 5 e 0. Menos 5 e menos 1? O C, menos 5 e 0, né? Porque ele está sobre aqui o eixo X, né? Então a altura dele é 0. Então esses aqui são os pontos dos vértices desse triângulo. E aí, só para finalizar, vamos fazer aqui esses pontos aqui, ó. Começar na ordem, né? Ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? 7, 3. O ponto A está aqui. 13, 2. Não, 3 e 2. O B. O B está aqui, ó, em cima da origem. 0 e 1? 0 e... Ó, o 1 está aqui, E 0, né? acho que não chega no 1. Isso, não chega no 1, né? 0 e 0, isso aí. O C, ó, o C está aqui em cima do eixo X. 5 e 0. 0. Aí, beleza. O D está lá em cima do eixo Y, ó. 6 e 0. Primeiro, isso. Primeiro o X, né? Então, 0 e 6. Isso aí. Sempre cuidar, né? Para a gente informar primeiro o X e depois o Y. O E, ponto E. O E está sobre o... Menos 3 e 0. Isso. Menos 3 e 0. O F, Menos 2 e 0. Ou 0 menos 2. 0 e menos 2. Isso aí. O G, 4 e menos 1. menos 1, né? Primeiro o X. É, menos 1, 4. E 4, tá? Cuidem essa ordem aí. O H, Menos 5 e menos 5. menos 5 e menos 5. E o I, para finalizar, Menos 5 e 1. o I tá aqui, ó. Ui, não, pera. O I é menos 3. Menos 3 e 5. 5, né? 5 menos 3. Isso, 5 e menos 3. Isso aí. Tá? Então, sempre cuidando a ordem, né? A gente primeiro indica a coordenada X, né? Para a gente saber aqui aonde ele se posiciona. E aí, então, a coordenada Y, tá? Então, primeiro esse cara aqui, primeiro o X, e depois o Y, tá? Por segundo. Certo, pessoal? Acho que basicamente hoje eu vou ficar por aqui.